Romanos, capítulo 6, versículos 15 e 16. O nosso texto diz assim: E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Vamos orar mais uma vez? Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós nos apresentamos agora, Senhor, porque nós queremos ouvir a Tua palavra, Senhor. Por isso nós apresentamos a Ti as nossas vidas e nós queremos pedir, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos ajude nesse momento, Pai. Que o Espírito Santo, Ele abra o nosso entendimento, Senhor, de maneira que a palavra seja compreendida por nós, em nome de Jesus. Mas nós não queremos apenas compreender a Tua palavra, Senhor. Nós queremos que a palavra produza em nós, Pai, aquilo que foi planejado pelo Senhor para as nossas vidas, Pai. Que a palavra gere vida no nosso coração. Que a palavra provoque em nós transformações. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, esta é a nossa oração, Pai. E nós te louvamos por isso no nome de Jesus. Queridos, vamos para cá. Eu já ministrei o versículo 15, tá bom? Então eu não vou nem reprisar isso aqui, porque eu já ministrei a primeira vez, reprisei a segunda vez. Então eu vou pegar o versículo 16, tá bom? Para que a gente ande um pouquinho, tá? Antes de começar, antes de eu entrar em qualquer questão aqui, veja, eu tenho consciência de que nós estamos estudando uma carta que ela é, acima de tudo, uma carta que requer de nós compreensão, requer de nós um esforço para que a gente entenda aquilo que está sendo dito, né? Eu já disse a vocês algumas vezes que essa carta ela é uma espécie de tratado teológico a respeito da salvação. Paulo sistematizou para nós a doutrina da salvação, e aí ele vem trabalhando aqui tudo o que é necessário para que haja de fato uma compreensão correta do que é essa doutrina. É incrível isso, queridos, porque eu vejo que não há doutrina que seja assim tão que a gente relaxe tanto em relação a ensinar como essa doutrina, porque as pessoas, no normal e no dia a dia da igreja, dos cultos, o que a gente vê é o seguinte: a pessoa prega qualquer tema e aí no final ela faz um apelo para que a pessoa aceite a Cristo, entendeu? Mas eu entendo, irmãos, e aí por isso que essa carta ela é tão importante, porque quando Paulo vai pregar a carta, quando ele vai escrever a carta, ele sabe que está escrevendo um tratado teológico a respeito de salvação. Então ele vai estabelecer a carta de uma forma que fique claro para qualquer pessoa que leia a carta como é que acontece salvação. Eu já disse isso a vocês algumas vezes, né? Paulo anuncia o tema, e depois que ele anuncia, então ele mostra para nós, antes de falar do tema que é a justiça de Deus, ou o meio como Deus salva o ser humano, antes de falar disso, ele vai mostrar para nós por que nós precisamos dessa salvação e por que é o meio que Deus estabeleceu para nos salvar. E aí o motivo pelo qual nós precisamos é que todos nós estamos... É um absurdo que a gente não pode nem chamar de religião, na verdade. Bom, ele mostra que todos nós precisamos, porque nós estamos debaixo da ira de Deus. E mostra também, querido, por que a salvação, o método de salvação é o que Deus estabeleceu, é por meio de Jesus Cristo, na verdade. E por que é assim? Porque nenhum ser humano consegue fazer o suficiente para se salvar. Nenhum ser humano consegue cumprir a exigência de Deus a ponto de merecer salvação. Depois disso, que ele estabelece a razão pela qual nós precisamos e por que nós precisamos, então ele passa a falar desse método de Deus, que é a justiça de Deus, né? Capítulo 3, versículo 21, até o final, no 31, ele está falando sobre esse processo. No 4, ele vai mostrar que esse processo, esse método de Deus, que é a justiça de Deus, não é uma coisa que ele está inventando, não é uma coisa nova, na verdade. Ainda que os judeus, né,
que tinham a palavra, que tinham o Velho Testamento, que diziam servir a Deus, né? Era um povo religioso, mas e eles estabeleceram o seu próprio método de salvação. Ele vai mostrar o seguinte: olha, o método que eu estou ensinando a vocês não é uma coisa nova, eu não inventei isso agora, isso está na Bíblia, está lá em Gênesis. Aí ele aponta para Gênesis e o texto que nós lemos lá, Gênesis 15, se eu não me engano. Então ele prova, está na Bíblia. Moisés cria dessa forma, Davi cria dessa forma. Então é uma doutrina que ele vem sistematizando e tirando todas as dúvidas. Aqui nós estamos novamente, capítulo 6 aqui, nós estamos falando disso novamente, entendeu? É Paulo ainda falando. A intenção de Paulo aqui, nesse capítulo aqui, é dar certeza ao ser humano de que ele é salvo, na verdade. Começando do capítulo 5, né, quando Paulo fala que aqueles que foram justificados, eles têm paz com Deus, né? Ele está falando dessa certeza de salvação. Capítulo 5, 6, 7, 8, é Paulo estabelecendo a segurança da nossa salvação, querido. E, irmãos, Paulo diz aqui no capítulo 5, capítulo 6, que uma das seguranças da salvação do crente é porque ele está em Cristo Jesus. O crente é uma pessoa que foi inserida em Cristo Jesus. O Espírito faz isso em nós. Eu não vou relembrar, porque senão eu tomo muito tempo. Mas essa é uma das certezas. Eu estou em Cristo, né? Eu morri com Cristo, eu ressuscitei com Cristo, eu estou assentado nas regiões celestiais em Cristo. Tudo isso é ensinado aqui. É lógico que, basicamente, todo esse ensino, querido, a gente chama isso de doutrina. Isso é doutrina. Então não é uma coisa prática, não é algo que você vai viver, eu aprendi, não, você aprende a sua posição em Cristo, o seu lugar em Cristo, aquilo que Cristo fez por você e por causa do que Ele fez, como que Deus trata conosco, né? Nós somos alguém, nós somos pessoas que estamos inseridos em Cristo Jesus. Essa doutrina da nossa identificação com Cristo, ela é tão importante para a nossa vida cristã, mesmo que seja uma doutrina, conhecer ela é fundamental, porque basicamente ela diz que aquilo que aconteceu com Cristo é atribuído a nós, na verdade. Entende? É por isso que nós morremos, é por isso que nós somos sepultados, é por isso que nós ressuscitamos, porque nós estamos em Cristo. E só um detalhe antes de eu voltar para o meu texto, eu acho extremamente importante, e eu venho reprisando isso. Quando Paulo, nessa carta, nesse capítulo 6, e no capítulo 7, ele se refere ao crente, ele faz uma espécie de divisão da pessoa do crente. Uma coisa essa nova criatura que nós somos, que está em Cristo Jesus. Basicamente, eu chamo isso de homem espiritual, né? Em espírito eu já morri, eu já fui sepultado, eu ressuscitei, eu estou sentado nas regiões celestiais. Mas existe também aquilo que eu chamo, eu batizei isso de homem natural, entendeu? Então, se por um lado eu estou salvo e não há possibilidade de eu perder a salvação, por outro lado eu ainda habito no corpo e eu tenho lutas nesse corpo, eu sou tentado nesse corpo, entendeu? Muitas vezes eu até caio, na verdade, por causa das tentações, mas isso não altera mais o meu estado, a minha situação diante de Deus. Eu creio, querido, que essa é uma das mensagens mais importantes que a gente possa ter. Porque o grande drama do crente é exatamente esse, né? Se ele está bem, ele se orgulha disso, ele fala disso com orgulho, né? Ele começa a se achar muito espiritual. Geralmente, se a pessoa não tem muito, se ela não é, tipo assim, se o conhecimento dela não levou ela para um estado de humildade mesmo, para reconhecer que ela não é nada, que tudo que ela tem, tudo que ela está vivendo é obra de Deus na sua vida, geralmente a pessoa que não compreende isso, ela se orgulha. Ela está vivendo uma vida bem, ela está orando, ela está lendo a Bíblia, ela está indo para a igreja, ela está envolvida no ministério, está fazendo a obra de Deus. Então ela se acha um pouco por causa disso. Só que essa pessoa que está bem, se de repente acontece alguma coisa na vida dela, e aí ela deixa de orar, ela deixa de ler a Bíblia, ela passa a frequentar a igreja cada vez menos, então ela começa a se achar uma pessoa... é como se Deus
por causa daquilo que ela está deixando de fazer, coisa que ela já fez no passado, mas ela está deixando de fazer agora, é como se Deus amasse menos ela, entendeu? É como se ela fosse agora menos digna de poder se apresentar diante do Senhor por causa da situação que ela está vivendo. Queridos, o que eu estou ensinando para vocês muda completamente, entendeu? Olha, a Bíblia diz que Deus nos ama de maneira incondicional. E quando a Bíblia diz isso, é exatamente isso que ela quer dizer. Minhas obras, o que eu faço para Deus, não faz com que Deus me ame mais, porque eu estou fazendo ela. Assim como se eu não estivesse fazendo, Deus não vai me amar menos só porque eu não estou fazendo aquilo que eu já fiz. O amor de Deus é incondicional, e isso é importante para nós. Bom, essa mensagem da fé, que a salvação é pela fé, essa mensagem de que a nossa salvação não depende das nossas obras, ela pode ser perigosa. Tanto é que nós estamos tratando exatamente disso, né? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, mas sim debaixo da graça? É a pergunta que surge. É a pergunta que vem ao coração, entendeu? De algumas pessoas. Vamos pecar? Pastor, bom, se não depende de mim, né? Não depende das minhas obras, seja o fato de eu estar fazendo ou não estar fazendo, se isso não depende de mim, então isso quer dizer que eu posso viver de qualquer forma? E Paulo vai dizer, não, de forma alguma. Esse é um pensamento absurdo, e é disso que nós vamos tratar nesse versículo 16, querido. Ele começa dizendo assim, olha, não sabeis vós, que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? A palavra apresentar aqui, querido, ela tem o sentido de colocar-se à disposição de alguém ou entregar-se a alguém, né? Então, se você se coloca à disposição de alguém para obedecer, você é escravo daquele a quem você se colocou à disposição. Paulo diz, seja do pecado, seja da obediência, entendeu? A outra palavra, querido, é servos. Novamente, irmãos, traduções é um negócio interessante, né? A palavra servos, ainda que ela tenha o sentido, né, de escravos, porque a palavra grega é doulos, algumas traduções colocam servos. Só que essa palavra, por causa do nosso idioma, ela perde um pouco o sentido, entendeu? Ela perde a força que tem no grego. Porque no grego é escravos. Aí sim, é uma palavra forte, entendeu? Então veja, se você se coloca à disposição de alguém para lhe obedecer, desse você é escravo, é o que Paulo está dizendo, entendeu? Então, eu tenho aqui as traduções que usam servos, né? A Revista Atualizada, a NAA, tem várias aqui. Assim como tem aquelas também que usam o termo pretendido por Paulo, realmente, que é escravo, né? A nova Bíblia, a King James, a nova Bíblia Viva, a NVT, tem várias traduções que trazem esse sentido, né? Nesse sentido. Então, eu acredito, querido, que usar servos faz com que a palavra perca a força e o impacto que Paulo quer dar a ela, entende? Por isso que eu sugiro a vocês que a tradução correta seja escravos. Aí, o Lord Johnny, ele diz que existe uma diferença, olha só, entre servo, né, um criado, e um escravo. Aí ele vai explicar, porque no serviço há um elemento voluntário, né? Na escravidão, não há esse elemento voluntário. Ele continua falando, olha, eu saliento a importância da palavra escravos nessa passagem, porque todo o argumento do apóstolo depende disso. Ele está realmente dizendo que o homem é ou escravo do pecado ou escravo da graça. Tá? É isso que ele está dizendo. Olha esse texto, numa tradução um pouquinho diferente, a Nova Bíblia Viva. O mesmo texto, Romanos 6,16. Olha só. Será que vocês não compreendem que podem escolher seu próprio Senhor? Podem escolher o pecado, que leva à morte, ou então a obediência, que leva à justiça. Aquele a quem você mesmo se oferecer, que é o sentido da palavra apresentar, tá bom? Este será o seu Senhor, e você será escravo dele. Isso aqui é quase que uma paráfrase, querido, mas ela realmente captou o que Paulo está querendo dizer. Porque é esse o sentido realmente que Paulo está usando para a palavra servos aqui, tá? É escravo. Então vamos continuar aqui. Eu vou continuar lendo o texto para continuar destacando algumas coisas do texto.
até que a gente consiga entender realmente onde Paulo quer chegar, tá bom? Novamente, Romanos 6,16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo, a quem vocês se colocam à disposição para servir, né? Sois servos, ou sois escravos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Bora, irmãos, aqui Paulo faz uma coisa que ele já tinha feito lá no capítulo 5, né? Ele vai personificar o pecado, entendeu? E por tabela também ele personifica a expressão obediência. A ideia é escravos do pecado. Então o pecado aqui, ele é personificado, ele é apresentado por Paulo como se ele fosse um senhor de escravo, entendeu? Um dono de escravos. Ou então escravos da obediência, também personificada. Por que Paulo, e preste atenção nisso, irmãos, por que Paulo usa o termo obediência para contrapor o pecado? Por que não usar graça, como já tinha feito no final do capítulo 5, quando falou do reino do pecado e do reino da graça? Ou ainda, né? Por que não usou o termo fé? Por que ele está contrapondo? Irmãos, é muito interessante, né? Por que ele está contrapondo o termo obediência para... Ele usa o termo obediência para contrapor o pecado? Olha, a explicação é a seguinte. É que ele quer mostrar para nós, querido, o quanto que é ridículo e monstruoso sugerir, ainda que por um momento, que na fé cristã e na mensagem cristã há algo que leve o homem a uma vida de pecado, né? Em outras palavras, quando dizemos que não estamos debaixo da lei, não significa que não vivemos, não significa que vivemos sem lei, ou que nós somos uma lei para nós mesmos. Significa antes que nós estamos debaixo da obediência. Viver sem lei, diz Paulo, é viver debaixo da obediência. A mensagem cristã, querido, ela não permite, entendeu? Não é que você não possa fazer deduções, né? Como é feita aqui nessa carta aqui. Por 2 vezes esse tipo de dedução é feita, mas o versículo 15 é muito claro. Porque nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, podemos viver de qualquer maneira? Essa é a pergunta que é feita. Isso é um tipo de dedução. Essa dedução ela é extraída da mensagem da salvação pela fé, entendeu? Quando eu digo que a salvação não é fruto de algum esforço pessoal meu, de obras que eu produzo, entendeu? Então, eu estou dizendo o seguinte, olha, minhas obras não têm utilidade no que diz respeito à salvação. Elas não me oferecem salvação, elas não podem ajudar a Deus me salvar. Quando eu ensino isso exaustivamente, querido, é lógico que alguém, ouvindo uma mensagem como essa, pode perguntar, pastor, se é assim, eu não posso pensar que posso viver de qualquer forma? A mensagem cristã, ainda que a gente possa levantar uma dedução como essa, querido, mas se você pensar na prática disso aqui, aí você vai perceber uma coisa interessante. Primeiro porque, olha só, a graça se manifestou, diz Paulo, para destruir o pecado. A função da graça é destruir o pecado. Veja, como é que pode, eu que estou debaixo da graça, eu que fui alcançado pela graça, agora que eu fui alcançado pela graça, eu vou viver de novo no pecado? Graça e pecado são inimigos, então eu não posso estar no reino da graça e querer agradar o pecado. Paulo diz, isso é impossível. Esse tipo de compreensão não pode ser levado adiante, porque senão, querido, isso significa que você não entendeu de forma alguma a mensagem pregada. Eu não sei se vocês me entendem, querido. Eu digo essas coisas, querido, porque Paulo está ensinando, mas também porque eu venho acompanhando, eu já lidei com pessoas na minha caminhada que pensam assim, eu sou salvo, pastor. Pronto. Mas eu digo assim, mas tua vida não corresponde a isso. Não, mas a Bíblia diz, né, que a salvação não é por obras, pastor. Se a salvação não é por obras, eu também não vou ser condenado por obras. E aí ele começa a argumentar, querido, e é uma argumentação que você tem que ter muito cuidado na hora de contrapor isso, entendeu? Porque, sim, a mensagem da graça, na verdade, os grandes pregadores, né? Lloyd Jones diz, se a sua mensagem de graça
Se a sua mensagem da salvação pela fé não levar as pessoas a te interpretar de maneira equivocada, então você não está pregando graça como deveria pregar. Porque a mensagem realmente é perigosa, tá bom? Então vamos lá. Olha só, a questão é, irmãos, a questão é debaixo da lei, né? É importante que você entenda, não estar debaixo da lei, querido, não significa que eu posso quebrar a lei. Paulo ensina basicamente que estar debaixo da lei significa, não estar debaixo da lei, significa estar debaixo da obediência. Olha um texto interessante, irmãos. 1 Coríntios 9, 21. Paulo diz assim, olha, para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Paulo está aqui, olha, eu me fiz de judeu para ganhar o judeu, eu me fiz disso para ganhar aquilo, tal. E para os que estão debaixo da lei, eu me fiz como se eu não estivesse debaixo da lei. Aí, abre parênteses, ainda que eu não esteja sem lei para Deus, né? Eu estou debaixo da lei de Cristo, né? Mas a intenção dele é ganhar. Quando a gente lê um texto como esse, parece meio confuso e parece que Paulo está dizendo coisa que ele não disse. Aí seria interessante a gente pegar uma tradução, e aí eu vou citar para vocês uma paráfrase aqui, de Eugene Peterson, que ele diz assim, olha, ainda que eu esteja livre das exigências e expectativas de todos, tornei-me um servo voluntário de todos para alcançar todo tipo de gente. Aí ele descreve, religiosos, não religiosos, moralistas, libertinos, fracassados, desmoralizados, não importa, não adoto o estilo de vida deles, mantenho o meu comportamento baseado em Cristo, mas entrei no mundo deles e compartilhei da realidade deles. Tornei-me servo em minha tentativa de levar alguns dos que eu encontrei pelo caminho para uma vida salva por Deus. Essa é uma boa paráfrase, irmãos. Quando Paulo diz que eu me fiz como se eu não estivesse debaixo da lei, não está dizendo que ele foi lá para quebrar a lei. Ele mantém a sua fé em Cristo, ele está debaixo da lei de Cristo, mas ele entrou na realidade dessas pessoas, no mundo dessas pessoas, com a intenção de alcançá-las. Não é que ele foi... Muita gente, querido, usa isso hoje, né? No interior é bom porque a gente não sofre muito com isso. Mas se você chega nas cidades, nos grandes centros, você vai ver pessoas tentando argumentar para manter alguns estilos de cultos, muitas vezes, entendeu? Às vezes... manter algumas coisas na igreja durante o culto que nem são bíblicas, na verdade. Aí ele diz assim, olha, nós estamos tentando alcançar as pessoas, por isso que a gente faz o que faz, né? Aí o argumento é exatamente esse aqui, de Paulo, né? Eu me fiz de judeu para ganhar judeu, eu me fiz como um sem lei para ganhar os que estão sem lei. Aí ele vai me dizer, vai falando isso, né? Mas na verdade não é isso que Paulo está dizendo, irmãos. Paulo nunca deixou de obedecer a Deus. Paulo nunca deixou de obedecer à lei. Quando Paulo diz que nós não estamos debaixo da lei, em essência, querido, ele está dizendo o seguinte, a lei para nós, eu falei sobre isso na semana passada, a lei, nós não obedecemos a lei na tentativa de ganhar alguma coisa, méritos diante do Senhor, de ganhar o favor de Deus. Na verdade, há uma frase interessante, eu não sei se é Spurgeon que dizia isso, ou se era Lutero, né? Nós somos libertados da lei por Cristo, e uma vez que nós somos libertados da lei, nós somos enviados de volta para ela. O que ele está querendo dizer, na verdade? É que sem Cristo eu jamais conseguiria obedecer à lei. Agora que eu estou em Cristo, eu recebi o poder para ajustar a minha vida à lei de Deus, entende? É mais ou menos isso que ele está dizendo. Bom, vamos lá, querido. Como cristãos, nós nunca estamos sem lei, irmãos. Não estamos debaixo da lei, no sentido de sermos salvos mediante a obediência a seus preceitos. Porém, isso não significa que estamos absolutamente livres, que somos antinomistas, que não reconhecemos nenhuma lei. Não, nós estamos debaixo da lei de Cristo. Estamos sempre debaixo de uma lei ou de outra. Na verdade, esse é um ensino muito interessante. E eu vou focar um pouco nisso já, tá bom? Ninguém vive, querido, sem lei. É o que Paulo diz. Nós não somos chamados a obedecer à lei para tentar merecer salvação, como o judeu cria, de forma alguma. Mas uma vez que nós estamos em Cristo, nós estamos debaixo da lei de Cristo.
E nós somos chamados a obedecer os preceitos de Deus, não para merecer ou para tentar alcançar a salvação, mas como salvo, agora nós somos chamados a obedecer. Eu vou entrar nisso já, tá bom, querido? Olha só. Novamente o texto. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Eu queria chamar a sua atenção para a palavra justiça aqui, irmãos. Se você está com o texto aí, leia o texto. Veja como soa estranho. Olha, Paulo está contrapondo aqui morte com justiça. O correto não seria Paulo dizer assim, olha, do pecado para a morte ou da obediência para a vida? Porque o que contrapõe a morte é a vida, entendeu? Mas Paulo não diz isso. Ele diz do pecado para a morte e da obediência para a justiça. O que ele contrapõe aqui à morte é justiça e não vida. Por que Paulo fez isso, irmãos? Deixa eu dizer uma coisa para vocês antes de eu explicar isso. Queridos, eu sou um cara que eu admiro muito pessoas inteligentes. É sério, eu gosto de ter como referenciais pessoas altamente inteligentes. É uma questão pessoal minha, tá? Quando eu olho para Paulo, irmãos, para mim os dois grandes homens da Bíblia, é lógico, estou deixando de fora Jesus Cristo, entendeu? E estou deixando de fora até mesmo o próprio Salomão. Quando eu penso nisso, em homens inteligentes, homens de um QI muito elevado, eu penso em Moisés, que escreveu o Pentateuco todo, entendeu? E penso em Moisés, e penso em Paulo. Eu sei que esses homens, além da capacidade que eles tinham, né, intelectual, eles eram ou foram homens inspirados por Deus, pelo Espírito Santo, tá? É lógico que Deus está usando esse potencial que eles tinham. Então veja, Paulo aqui, querido, ele usa a palavra justiça no lugar de usar a palavra vida, porque é o que faria sentido no texto, era exatamente isso, entendeu? Do pecado para a morte ou da obediência para a vida. Ele está contrapondo uma coisa com outra, mas ele não diz. Por que ele não diz isso? Porque se ele tivesse usado aqui a palavra vida, irmãos, em vez de justiça, ele estaria contradizendo o seu próprio ensino e estaria ensinando uma mentira. Ele estaria ensinando que a obediência leva à vida. E se você disser que a obediência leva à vida, você estará ensinando justificação pelas obras. Entende? É por isso que ele fala justiça e não vida. Porque se ele diz vida, ele desfaz tudo que ele ensinou até aqui. E ele não pode fazer um negócio desse. Então jamais ele iria sugerir esse absurdo. Olha só, irmão, deixa eu provar o que eu estou colocando aqui para vocês. Romanos 6, 23, lá no finalzinho. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Veja o que Paulo está dizendo aqui. A vida eterna não é resultado da obediência. A vida eterna é um dom de Deus. Então Paulo não pode dizer do pecado para a morte e da obediência para a vida. Jamais, querido. Porque aí ele estaria ensinando salvação por obras. Mas vida eterna, salvação, não é alcançada por obras. Salvação é um dom de Deus. O salário do pecado é a morte, é verdade. Do pecado para a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A salvação é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus ao ser humano. Irmãos, eu vou repetir isso até morrer. Salvação não é alcançada por obras. Se você acha que pode merecer alguma coisa de Deus por meio de obras, você entendeu tudo errado, querido. Você entendeu completamente errado a mensagem do Evangelho. Pastor, mas obras não são importantes? São. E eu vou falar disso, tá bom? Mas não são importantes quando o assunto é salvação. Bom, irmãos, vamos lá. A obediência, querido, ela leva a um tipo de vida reta diante de Deus. E que Deus quer que o seu povo viva, entendeu? Olha o texto, irmãos. Efésios 2. Olha como isso é perfeito, irmãos. Vou pegar o texto
todo para fazer sentido, mais sentido, tá bom? Então eu vou para Efésios, capítulo 2. Eu vou pegar do versículo 8, porque é dita a mesma coisa aqui, olha só. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Então, salvação não é por obras, não tem a ver com obras. Agora, então obras não importa? Obras não importa? Importa. Olha o que Paulo diz agora, esse é o nosso texto. Pois somos feitura dele, criados em Deus, nós somos criados por Deus em Cristo Jesus eu fui criado para o quê? Para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, eu fui alcançado por Deus, eu fui salvo por Deus, eu fui criado por Deus em Cristo Jesus para a prática das boas obras. Agora entenda uma coisa, querido, as obras aqui é uma consequência da minha salvação, uma consequência. Irmãos, se nós não entendermos isso, querido, na verdade, eu não sei, para mim isso é tão simples, eu acho que eu falo isso há tanto tempo, né? Salvação obras não pode me dar salvação, não é a causa da minha salvação. As obras, elas são a consequência da minha salvação, porque Deus me alcançou, porque Deus me salvou, então agora Ele me envia a praticar as obras, entendeu? Obras que possam glorificar a Deus, não é obras para que eu tenha mérito, não é obra para que Deus me aceite, para que Deus me ame mais, nada disso, querido. As obras, elas são apenas uma demonstração de que nós fomos alcançados pelo Senhor. E eu vou trabalhar isso com vocês, tá bom, querido? Então veja, irmãos, é a justiça que nos leva, querido, a essa obediência, a essa prática de obras, entendeu? Então veja só, perceba que, agora eu vou pegar o argumento de Paulo, do 16, e vou finalizar ele, tá bom? Depois eu faço aqui vou fazer a aplicação de alguns princípios. Observe uma coisa aqui, olha. A refutação de Paulo, a ideia absurda, de que pelo fato de que nós estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, por causa disso nós podemos viver de qualquer maneira, Paulo refuta isso. O versículo 16 é uma refutação. Agora, vamos pegar o versículo 16, interpretar de acordo com o que nós fizemos aqui. A palavra apresentar, a palavra servos, a questão, a contraposição aqui de morte com justiça. Vamos pegar como é que fica o sentido do texto. Ficaria mais ou menos assim, irmãos, olha. Será que vocês não compreendem que a quem vocês se entregam como escravos para obedecer-lhe, desse vocês serão escravos, seja do pecado para a morte, seja da obediência. Na verdade, eu poderia ter pulado toda essa parte e apresentar o que Paulo está dizendo só. Mas aí, querido, para mim, e eu falo, eu estou pregando, mas eu falo como quem estudou, como quem gosta das coisas explicadas, entendeu? E eu não me satisfaria com isso. O que Paulo está colocando para nós é o seguinte: quando alguém pergunta para Paulo, bom, vamos viver de qualquer forma agora, porque nós estamos debaixo da lei, não da graça? Paulo diz assim, de forma alguma, impossível. Veja, não é um argumento espiritual, não, querido. Isso aqui é só um argumento geral mesmo, entendeu? De conhecimento geral. Não. Porque se você se apresentar a alguém para obedecer, você será escravo dessa pessoa. Se você se apresentar para o pecado, você vai ser escravo do pecado. Se você se apresentar para a obediência, você será escravo da obediência. O escravo, o pecado produz morte. A obediência produz justiça. É tudo isso aqui, irmão. Isso é a síntese do que Paulo, da resposta de Paulo. É impossível na percepção de Paulo, e tem que ser para nós também, que alguém use a graça de Deus, o sacrifício de Jesus, como justificativa para pecar. É impossível. Por quê? Porque se você pratica o pecado, você está se oferecendo a ele para ser seu escravo. Mas se você faz isso, vê, eu acho que é o volume 8, isso aqui, baixa um pouquinho ele, o 8. Aí tu só baixa um pouquinho aí mesmo, tá bom? Porque está dando microfonia. Isso, ok. É impossível, irmãos. Ele está dizendo, é impossível. E eu quero trabalhar muito isso com vocês, irmãos.
Bom, essa é a exposição geral. Agora eu queria dividir isso aqui em alguns princípios. Eu vou tentar ser rápido porque nosso tempo já está estourando já, tá bom? O primeiro princípio que nós extraímos desses versículos aqui é o seguinte: se nós nos apresentarmos como escravos a algum poder, tornamo-nos escravos desse poder. Como é que eu faço a aplicação disso aqui? Perguntando para você: de quem você é escravo? Você é escravo do pecado? Você é escravo da mentira? Você é escravo da imoralidade sexual? Da cobiça? Da avareza? Ou você é escravo de Cristo? Ou você é escravo de Deus? Ou você é escravo da palavra, entendeu? A quem você está se oferecendo para servir, para obedecer? É a primeira aplicação que a gente faz desse texto. Nossa. A segunda é: só existem dois poderes totalitários supremos. Um é o pecado e o outro é a obediência. Queridos, na vida cristã não existe um meio termo, entendeu? Ou é preto ou é branco. Ou é tudo ou é nada. Não há essa ideia, né, um meio termo onde o cara está tentando se ajustar. Assim, ele não quer compromisso com Deus, né, totalmente, mas também sabe que a vida mundana ela pode ser maléfica muitas vezes. Então ele está aqui tentando agradar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Está tentando se manter. Não existe isso na vida cristã, irmãos. Deixa eu te mostrar uma coisa. Preste atenção, querido, para o que eu vou ler aqui com vocês. Romanos 5, versículo 18 e 19. Olha só. Pois assim como por uma só ofensa, observe a palavra ofensa, veio o juízo. Por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Observou? Por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Agora, o contraponto disso aqui: assim também, por um só ato de justiça, e justiça está contrapondo aqui a ofensa, veio a graça que está contrapondo o juízo, sobre todos os homens para a justificação, que está contrapondo aqui a condenação. Então, é muito assim, irmãos, tudo preto no branco, entendeu? Não há um meio termo, não há essa alternativa para o ser humano. Quem comigo não ajunta, disse Cristo, espalha, entendeu? Se você não é por mim, você é contra mim. Então não há esse meio termo. Continuando o texto, agora versículo 19, olha. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Esse texto aqui, querido, ele estabelece para nós duas coisas. Ou o ser humano, ele está em Adão, e estar em Adão significa estar debaixo da ofensa, debaixo do juízo, debaixo da condenação, significa que você é desobediente, significa que você é um pecador. Ou você está em Cristo. Nós trabalhamos isso exaustivamente no capítulo 5, dos versículos 12 até o 21. Nós gastamos aqui não sei nem quantas ministrações explicando isso aqui, tá bom? Paulo apresenta a humanidade dessas duas maneiras. Ou nós estamos em Adão, portanto, debaixo de ofensa, debaixo de juízo, condenado para pecadores diante do Senhor, ou nós estamos em Cristo. E aí nós estamos debaixo dessa justiça do Senhor, debaixo da graça do Senhor, nós somos justificados, entendeu? Nós somos tornados justos porque nós estamos em Cristo. Não há meio termo, irmão. É isso que eu quero chamar a sua atenção, entendeu? Ou você é escravo do pecado, ou você é escravo da obediência. É interessante a palavra que Paulo usa, né? A obediência. Ele poderia ter usado graça, mas ele usa a obediência com um propósito. Olha só, novamente o texto. Agora, versículo 20 e 21, olha. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Cristo Jesus. Esse texto está dizendo o seguinte: ou nós pertencemos ao reino do pecado, ou nós pertencemos ao reino da graça. Veja, ou eu pertenço a Cristo, ou eu pertenço a Adão. Ou eu estou debaixo do reino do pecado, ou eu estou debaixo do reino da graça. No versículo que nós estamos estudando, ou eu sou escravo do pecado, ou eu sou escravo da obediência. É sempre assim, queridos, o cristianismo ele é
muito radical, irmãos. Muito radical. Não dá para a gente tentar amenizar o que é o cristianismo. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Não tem o purgatório é uma invenção, querido, do homem. A Bíblia não fala disso. Não há um lugar na Bíblia e é impossível você provar, a não ser por livros não canônicos, que exista um purgatório. O purgatório seria um meio termo entre céu e inferno, entendeu? Mas não há na Bíblia esse lugar. Ao homem, né, é dado morrer uma só vez, vindo na sequência o juízo, diz lá Hebreus. Ou então, Lucas 18, está lá o rico se banqueteando, né, todos os dias, vivendo uma vida deslumbrante, e está lá o mendigo sofrendo na porta da casa dele. Os dois morrem. E quando os dois morrem, a Bíblia é muito clara. Um vai para o céu e o outro vai para o inferno. Porque essa é a mensagem da Bíblia, irmãos. Apocalipse 20, lá no final. Quem não tiver o seu nome escrito no livro da vida, vai ser lançado no lago de fogo. Aquele que tem o nome escrito no livro da vida, habitará o novo céu e a nova terra. Na verdade, por toda a Bíblia é assim que a mensagem é apresentada. O cristianismo é uma mensagem radical, irmãos. Então, o terceiro princípio aqui, olha, esses dois poderes, pecado e obediência, né, são inteiramente e totalmente opostos um ao outro. A diferença que existe entre o pecado e a obediência é a diferença que existe entre o diabo e Deus, entre o céu e o inferno. É a diferença entre a ilegalidade e a rebelião por um lado e a santidade, a justiça e a verdade de Deus por outro. São opostos por natureza, irmãos. É por isso que não dá para você, como filho de Deus, querer viver no pecado, irmãos. São opostos, são reinos diferentes, são reinos inimigos. Não dá para você servir aos dois ao mesmo tempo. O quarto princípio, eu estou sendo rápido para terminar no horário, viu, gente? É impossível ser escravo desses dois senhores ao mesmo tempo. Eu já falei isso agora. Não dá, irmãos. Ou você é escravo do pecado, ou você é escravo da obediência. Escravo dos dois ao mesmo tempo, não dá. Pastor, mas o que isso tem a ver com o que eu estou falando? É porque Paulo está respondendo à pergunta que foi feita. Já que nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, podemos viver de qualquer forma? Podemos pecar? Ele está dizendo, não pode. Porque se você peca, você é escravo do pecado. Se você é escravo do pecado, você não pode ser escravo da justiça. Não pode ser escravo da obediência. Se você pertence ao pecado, você não pertence ao reino da graça. Impossível. Tá? É tudo uma resposta, irmãos. Na verdade, o próprio Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores, irmãos. Está lá em Mateus 6, 24. Entendeu? Andando, porque eu quero chegar na parte que me interessa. É isso aqui. Isso aqui eu vou finalizar. Escute isso, irmãos. Eu diria que essa é a parte mais importante da mensagem de hoje. Somos nós que proclamamos final e definitivamente quem é o nosso Senhor e qual é a nossa posição. E como que nós fazemos isso? Pelo que nós fazemos, pela maneira como nós vivemos. Então, escute, veja como obras é importante, irmãos. As nossas obras revelam de quem nós somos escravos. As nossas obras vão dizer se eu sou escravo do pecado ou se eu sou escravo da obediência. Entende? E eu vou gastar um tempo contigo. Veja, querido, olha a refutação desse tipo de dedução da mensagem da graça, né? Havemos de pecar porque estamos debaixo da graça e não da lei. É como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, se vocês me mostrar um homem que está vivendo em pecado, direi que esse homem não está debaixo da graça. Não pode estar. Ele não poderia continuar vivendo em pecado se estivesse debaixo da graça. Sua maneira de viver mostra que ele está debaixo do pecado e debaixo do poder do pecado. Queridos, isso aqui é um pensamento divino. Isso não é ideia minha. Não é ideia minha. E não é um pensamento que é retratado só em Paulo. Eu vou te mostrar, se der tempo, que isso foi retratado por Jesus e que isso foi retratado pelo apóstolo João, entende? A nossa vida
as nossas obras refletem de quem nós somos escravos. Olha o texto, irmãos. Olha isso nas palavras de Jesus. Mateus 7, a partir do versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelha, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. E olha como que Jesus desenha isso para nós. Ele pergunta: colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Ele está desenhando para nós, irmãos. O falso profeta que se introduz na igreja vestido de pé de lobo, entendeu? Externamente de ovelha, externamente ovelha, mas por dentro lobo. Como é que o Senhor, o que ele usa? Gente, ele está falando para pessoas simples, entendeu? Para homens acostumados com a uva, querida, a figueira, essas coisas, eram típicas da cultura judaica, entendeu? Então ele pergunta, olha, colhem-se uvas de espinheiro. Vamos trazer para a nossa realidade? Lá em casa eu tenho um pé de mamão. Não seria loucura eu ir no pé de mamão e procurar manga nele? É o que Jesus está dizendo, entendeu? Por quê? Porque mamão produz mamão. Mamão não pode produzir manga. É isso que está colocando para nós aqui. Agora veja, assim também toda árvore boa produz bons frutos. Porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, versículo 21, vamos lá. Pelos seus frutos conhecereis, né? Então vamos lá. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Novamente, o Senhor está chamando a atenção para falsos profetas no meio da igreja. Gente vestida de pele de ovelha, externamente, mas por dentro ele é lobo, entendeu? Então ele está dizendo assim, olha, se você quer conhecer essa pessoa, olhe para a obra dele, aquilo que ele está produzindo, os frutos que ele está produzindo. Eu diria, irmãos, que não é prepotência de uma pessoa olhando a vida e o comportamento de uma pessoa e dizer se ela é salva ou não. Eu acho que não é prepotência, entendeu? A gente pode fazer isso. Irmãos, o que se espera de um filho de Deus? Que ele produza as obras de um filho de Deus. As pessoas hoje, criou-se um paradigma na igreja que eu acho estranho demais. Nós não podemos julgar. Só Deus pode julgar. Queridos, isso não é verdade. Não é verdade. As cartas são julgamentos, irmãos. Jesus está julgando, Paulo está julgando, João, vou mostrar para você, está julgando, entendeu? E o texto está para nós pregarmos, e a pregação é um julgamento. Eu não tenho como não fazer isso, entendeu? Então olha só, irmãos, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Olha, novamente, ele vai desenhar, de novo, ele vai desenhar para nós o que ele está querendo dizer. Muitos naqueles dias hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura nós não profetizamos no teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Ele está desenhando. Irmãos, ele está descrevendo para nós aquilo que é, eu diria que, o maior atrativo que a igreja tem e que sempre teve, na verdade. Sabiam disso? Profecia, expulsão de demônios e milagres. Qualquer igreja que manifeste isso aqui, ela vai estar assim de gente. Me permita abrir um parênteses aqui, fazer uma digressão. Eu sou daquele que acredita, querido, que essas coisas são importantes para a igreja, não tenho dúvida disso. Mas a gente tem que ter muito cuidado com essa questão do sobrenatural na igreja. E a minha preocupação é uma. Vou mostrar para vocês que as duas gerações bíblicas que mais viram, mais experimentaram do sobrenatural de vocês, foram as duas gerações mais condenadas biblicamente. Deixa eu provar isso. O povo que saiu do Egito em direção à Terra Prometida e que presenciou
no Egito as pragas, as 10 pragas. Eu não vou descrever porque senão mas pensa, eles viram tudo. Tudo que aconteceu no Egito, eles viram. Depois eles saem do Egito. E quando eles saem do Egito, o primeiro milagre é uma nuvem de fogo durante a noite cobrindo o povo, para que eles não morressem de frio no deserto, entendeu? E durante o dia, uma nuvem escura protegendo do sol. Segundo, isso já está, antes de eles atravessarem o Mar Vermelho, isso já estava visível, entendeu? Tanto é que quando o exército do faraó se aproxima, que o povo entra em desespero, a nuvem sai, que estava na frente do povo, ela sai e fica entre o povo de Deus e o exército egípcio, entendeu? Então, para o povo de Deus, ela está iluminando o caminho, mas para os egípcios é trevas, entende? Bom, depois disso, nós temos o mar se abrindo. Irmãos, é uma coisa que eu não sei nem descrever, na verdade, mas o mar se abre. Aí depois você vai ver a água brotando da rocha, comida vindo do céu, 40 anos no deserto com a roupa só, o sapato vai crescendo à medida que o pé vai crescendo, a roupa não envelhece, não estraga, e nenhuma geração, fora a de Jesus, que é a outra geração que eu vou falar para vocês, presenciaram tantos milagres como essa do Egito. A segunda, é lógico, é a geração de Jesus. Queridos, você consegue imaginar 5 pães, a não ser que você não creia nisso, mas 5 pães, 2 peixes e quase 15 mil pessoas para comer. Todo mundo come e sobram 12 cestos cheios. O cego vê, o coxo anda, o mudo fala, o morto depois de 4 dias ressuscita, entendeu? Mas o que? A geração do Egito, que saiu do Egito, essa é uma das coisas que mais me deixa assim encucado, irmãos. Aquela geração que saiu do Egito, 603.500 homens de 20 anos de idade para cima, apenas 2 entraram na Terra Prometida. Da geração de Jesus, que presenciaram os milagres, querido, que viram tudo que Jesus Cristo fez. Irmãos, não me sai da minha cabeça. Eles estão lá. O Senhor está entrando em Jerusalém, na sexta-feira, parece-me, ou na quinta, não lembro aqui. Ele está entrando em Jerusalém, e está todo mundo estendendo ramos e tudo, e gritando, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Essa mesma geração, dias depois, está lá gritando, crucifica, o crucifica, o crucifica, na verdade. Não é loucura, irmãos? Essa geração foi quase toda dizimada no ano 70. Jesus Cristo morreu no ano 33, mais ou menos, 30, 33, por ali. Essa geração, quando o Pilato diz, olha, eu lavo minhas mãos, ele diz, olha, que o sangue dele cai sobre nós e sobre os nossos filhos. Eles estavam se amaldiçoando, porque caiu realmente, entendeu? Cristo morreu há menos de 30 anos depois. Um dia eu desafio você a ler a história de José, a história dos Hebreus, escrita por José, querido, quando ele descreve o período do cerco em Jerusalém, irmãos, e as atrocidades que eram cometidas lá, querido. Meu Deus, amor. Irmãos, olha, nós não temos noção do que é crise verdadeira, irmãos, nós não temos. Porque quando você lê, querido, a descrição que José faz de como viviam as pessoas, da malignidade do povo, da violência, da agressividade, da maldade dos judeus contra eles mesmos, querido, antes de o império entrar em Jerusalém, ele deu um negócio de louco, irmãos. A capacidade do homem para a maldade é uma coisa absurda, mas tudo isso, o juízo de Deus, porque eles praticamente crucificaram Jesus, entende? Então eu faço esse parênteses, irmãos. É milagroso. Eu vi, irmãos, eu presenciei, eu orei por uma mulher. Gente, é incrível demais. A mulher estava com 8 anos, irmãos, 8 anos, tomando o remédio para dormir, para comer e para dormir. 8 anos. No dia que eu fui pregar na igreja onde ela estava visitando, naquele dia o remédio dela tinha acabado. Eu preguei, ela aceitou a Cristo no final da mensagem, foi a única que aceitou a Cristo. Quando eu estou saindo, a esposa do pastor me chama. Edilson, vem cá. Eu voltei lá, essa senhora quer falar contigo. Aí ela foi contar a história. Quando ela estava contando a história,
eu tomo remédio para dormir, eu tomo remédio para comer há 8 anos. Meu remédio acabou. Quando ela disse isso, eu já sabia o que ela pedia. Ela vai pedir para eu orar por ela. Irmão, chega a correr um ventozinho frio na espinha dorsal aqui. Meu Deus do céu. Aí me veio uma estratégia. Eu disse para ela, a senhora crê nesse Jesus que eu acabei de pregar aqui? E ela disse, eu creio. E eu disse, pô, não, vou fazer o seguinte, eu vou orar pela senhora hoje. E a senhora hoje, se a senhora dormindo ou não dormindo, amanhã a senhora compra o remédio. Mas se a senhora dormir hoje, a senhora compra o remédio amanhã e não toma. Tente dormir sem tomar o remédio. Se a senhora ver que não vai dar certo, a senhora toma o remédio. Aí, se a senhora dormir no dia seguinte, na segunda-feira, sem o remédio, tente a terça. E vai fazendo isso. Tá. Eu disse isso, é bom pregar na igreja dos outros por isso, né? Eu disse isso, fui embora. Fui para casa. Só que o pastor dela, daquela mulher, era meu colega de seminário. E aí eu fiquei, pergunta ou não pergunta? Doido de perguntar para saber o que aconteceu com a mulher, mas não perguntei. 15, 20 dias depois, o pastor dela me pergunta. Chegou assim e disse assim, Adilson, lembra da mulher que tu orou por ela? Eu digo, lembro. Faltou dizer assim, né? Tava doido para saber o que aconteceu com ela, mas fiquei na minha. Lembro sim, o que foi que aconteceu? E ele disse, olha, ela nunca mais tomou o remédio. Nunca mais, está lá na igreja, firme e forte, orando, buscando a Deus e tudo. É uma sensação, irmãos, assim, extraordinária, sabe? Você saber que Deus te usou. Querido, quem lida com dependência sabe do que eu estou falando, entendeu? Uma pessoa que vive há 8 anos dependendo de um remédio, irmãos, para conseguir sair assim, sem o período de desmame, né? Que eu aprendi que na psicologia chama de desmame, né? Quando você usa um remédio desse que causa dependência, que ele vai tirando aos poucos, entendeu? Para poder não dar um choque na pessoa, não entrar em crise de abstinência. Aquela irmã não teve crise de abstinência, aquela irmã não teve absolutamente nada. Deus simplesmente curou ela. Milagre. É bom, irmãos. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, querido. E eu encerro com isso aqui. Essas pessoas que estavam operando essas coisas, esses milagres, esses sinais. Olha, Senhor, no teu nome nós fizemos isso, no teu nome nós fizemos aquilo. E o Senhor vai dizer assim, olha, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Fazendo milagres, operando sinais, expulsando demônios e tudo mais, irmãos. E vivendo no pecado. É possível? Bom, irmãos, se não é possível, esse texto é mentiroso. Porque está escrito. São palavras de Jesus. São palavras de Jesus. O que caracteriza a vida cristã, irmãos? E a melhor maneira de você saber se você é um cristão ou não é você avaliar suas obras. É simples, tudo. Você tem vivido como filho de Deus?